outra coisa que o parkinsoniano perde muito, ele perde a amplitude dessa caixa torácica. Então ele começa a ter dificuldade para respirar. É como se essa caixa torácica ficasse muito encarcerada. Pensa o seguinte, ele vai perder mobilidade do corpo inteiro pela rigidez do parkinsoniano. Só que o arcabouço torácico já é a região mais rígida. Então imagina que isso aqui é potencializado no arcabouço torácico. Então, Sinara, eu trabalharia muitos exercícios de amplitude dessa caixa torácica, extensão, flexão, sabe? Movimento dinâmico mesmo. Eu sei que muitos profissionais atendem aí pessoas com problemas degenerativos, Parkinson, Alzheimer, e às vezes em pontos, gente, Eu agora eu tenho uma aluna com enxergo Alzheimer vocês. também. Eu tenho uma aluna com Alzheimer Então, também. e esses alunos, eles costumam dar um pouco de dúvida na gente, né? Porque a gente não. Vamos ser honestos, né? Nós que vamos para o Pilates, a gente não estuda neuro. Esse é o fato. A gente acaba não estudando essas desordens degenerativas do sistema nervoso central ou quaisquer outras desordens, né? A gente não estuda o que que acontece no AVC, a gente não estuda o que que acontece. A gente para, né, gente? E aí, portanto, a gente fica destreinado, isso é super natural. Mas é importante que a gente tenha em foco, Sinara, duas coisas muito importantes com todos os pacientes. Todos, todos, todos. Recuperar a função para aliviar, né, e aliviar a dor. Recuperar a função e aliviar a dor. Então, se você está com uma paciente aí que tem é, é, Parkinson, o seu grande objetivo com ela deve ser recuperar as funções dessa paciente. O que que o parkinsoniano vai perdendo ao longo do caminho? Gente, vamos pensar comigo. Eles ficam rígidos, essa é a primeira coisa, certo? Eles têm uma Equilíbrio, rigidez né? física. Exato. E por ficarem rígidos, eles acabam perdendo o equilíbrio. E aquele tremor que eles têm, né, aquele padrão de tremor que eles têm, faz com que os músculos deles não consigam funcionar de uma maneira adequada para fazer um movimento amplo. Então, eles acabam fazendo muitos movimentos pequenininhos que não são funcionais. Então, dentro da nossa aula, o que que a gente precisa? Estabelecer estratégias para diminuir essa espasticidade, e uma delas, Sinara, você já fez. Você mandou o teu paciente para o médico. Olha, vai para o médico para buscar formas de diminuir esse tremor. Essa é uma das coisas principais para melhorar a qualidade de vida do Sim, parkinsoniano. Então, ele porque ela estava no médico. Só que assim, eu nunca tinha visto tanto tremor, tanta cinesia assim. E aí eu conversei muito com o filho dela e indiquei o médico da minha mãe, que é maravilhoso. legal, Em uma semana, ela já é outra já melhorou. pessoa. Já Você tá melhorou vendo? muito, muito, muito. Você tá vendo, Sinara, como o seu trabalho como fisioterapeuta, como instrutora de Pilates, ele vai muito além do que você pode fazer na sala de aula? É isso que eu quero que vocês entendam. O nosso trabalho como fisioterapeutas, professores de educação física, gente, ele é muito além do Pilates. É como se o Pilates fosse um grãozinho de feijão na nossa conduta. Sabe? Nós somos capazes de muito mais coisas, como, por exemplo, indicar o paciente para ir a um médico para controlar a discinesia. Porque esse tremor tira totalmente a qualidade de vida. Se a gente consegue melhorar isso, o paciente automaticamente já tem uma qualidade de vida e uma funcionalidade muito melhor. Aí na aula de Pilates, já que ela tem menos tremor, nós conseguimos trabalhar melhor. E o que que a gente vai fazer com essa pessoa? Ela é idosa, certo? O que que a gente precisa fazer com o idoso, gente? Fazer o Certo. idoso ficar forte. Fazer o idoso ter mobilidade o máximo possível. Ah, eu quero que ele encoste a mão no chão? Não, eu não quero que ele tenha flexibilidade a ponto de encostar a mão no chão. Mas eu quero que ela seja móvel para calçar o próprio sapato. Eu quero que ela tenha mobilidade para lavar o próprio cabelo, para estender uma roupinha no varal. Você entendeu? Eu quero que ela seja móvel para ela se abaixar e pegar um objeto no chão. Não com as pernas esticadas, com a perna dobrada mesmo. E seja capaz de ficar em pé sem cair e se machucar. Esse é o nosso objetivo, gente. Percebe que quando nós pensamos assim, as nossas possibilidades se ampliam. Então, o que que a gente vai fazer numa aula de Pilates? A gente vai cuidar dessa força, sempre, sempre, sempre em posições muito seguras, porque a gente não quer arriscar com esse paciente idoso. Então, eu não vou colocar ele em cima do reformer, em cima do Cadillac, entendeu? Eu vou deixar ele no chão. Eu vou deixar ele deitado, eu vou deixar ele sentado, em posição de quatro apoios, em decúbito lateral, em decúbito ventral. Eu posso variar muito. Eu não estou limitada. Muito pelo contrário, meu leque se abre enormemente. Eu preciso trabalhar força muscular.
se eu trabalho a força muscular e a mobilidade, se eu faço ela fazer isso aqui, ó, levantar o braço, pegar um objeto aqui do lado, pegar um objeto no chão, isso é mobilidade. Eu não quero que vocês pensem na mobilidade articular isoladamente. Eu quero que vocês pensem no todo. Se vocês quiserem ela ter habilidade para se abaixar e levantar pegando um objeto aqui, ó, pega um objeto, levanta. Pega um objeto, levanta. Pega o objeto desse lado, põe o objeto do outro lado. Entenderam? Pega o objeto lá atrás, põe o objeto aqui na frente. Em pé mesmo, ó. Ela tá aqui. Ela pega o objeto, bota o objeto lá na frente. Pega esse objeto aqui da frente, bota do outro lado. Você entende? São movimentos funcionais para ela no dia a dia. Pensa essa mulher na casa dela. O que que ela faz na casa dela? Ela tira a roupa do varal, ela dobra a roupa, né? Eu não sei como é que é a rotina, mas eu tô imaginando que a rotina de uma pessoa idosa, que é 90% das pessoas, né? Não é todo mundo que tem uma empregada que faz absolutamente tudo e a pessoa pode ficar ali sem fazer nada. A gente trabalha na nossa casa. Eu tenho uma pessoa que me ajuda na minha casa. Uma vez por semana, o resto é comigo. Então, e vocês devem ser do mesmo jeito. Então a gente faz muito, sabe? E nós precisamos ser funcionais para conseguir fazer tudo isso, né? Porque senão a nossa vida se torna muito difícil. Imagina só, eu tenho uma roupa no varal, mas eu não posso. Eu tenho que esperar daqui 3 dias a Maria vir na minha casa. Porra, não dá. Então a gente precisa deixar os nossos pacientes aptos para eles fazerem isso. Então, vai na funcionalidade das coisas da vida. Outra coisa que o parkinsoniano perde muito, ele perde a amplitude dessa caixa torácica. Então ele começa a ter dificuldade para respirar. É como se essa caixa torácica ficasse muito encarcerada. Pensa o seguinte, ele vai perder mobilidade do corpo inteiro pela rigidez do parkinsoniano. Só que o arcabouço torácico já é a região mais rígida. Então imagina que isso aqui é potencializado no arcabouço torácico. Então, Sinara, eu trabalharia muitos exercícios de amplitude dessa caixa torácica, extensão, flexão, sabe? Movimento dinâmico mesmo, associados com respiração. Então, respira, expira, inspira, expira, inspira, expira, entendeu? Para a gente direcionar essa respiração para todas as partes do pulmão do parkinsoniano, porque eles acabam tendo essa dificuldade. Num dado momento, eles perdem capacidade respiratória, não porque o pulmão está ruim, mas porque a caixa torácica não expande mais. Então, assim, o ponto alto do seu trabalho deve ser trabalhar a expansão dessa caixa torácica e superar obstáculos. O parkinsoniano, cara, essas três coisas são as principais, né? Força e mobilidade funcional, de uma maneira funcional para a vida do paciente, e daí você vai analisar a vida dele para dentro do estúdio, propor atividades que façam com que ela recupere essa funcionalidade dela, que isso aqui é muito precioso. Número dois, cuidar dessa expansão da caixa torácica para manter a respiração dela bem. E número três, ajudar o parkinsoniano a superar obstáculos. Porque o parkinsoniano, em dado momento, ele perde a capacidade de superar obstáculos bem simples. Por exemplo, ele está andando na casa dele, de repente tem um tênis na frente dele. Ele não consegue superar. Por quê? Porque a plasticidade cerebral diminuiu de tal forma que ele não consegue mais entender que ele pode pular o tênis, ou ele pode circundar o tênis, entendeu? Ou ele pode simplesmente abaixar e pegar o tênis e colocar no devido lugar para ele andar tranquilamente. Ele paralisa. O tênis está na frente dele, ele simplesmente paralisa. E ele não tem mais esse poder de tomar essa decisão, ele não consegue mais. Então, durante a sua aula, quando eu já tive vários pacientes parkinsonianos, nossa, eu pego esse meu corredorzão aqui que eu tenho no estúdio, eu boto vários obstáculos, bolinha, halter, bola maior, né, maiorzinha, bola menorzinha, vou colocando o que tiver, gente, qualquer coisinha, pedacinho de EVA, entendeu? Eu vou colocando no chão. E eu falo, você tem que, né, o seu objetivo olha isso aqui tudo e você vai trabalhar com o teu corpo para superar esses obstáculos. Então, chegou perto da bola, tem que levantar a perna. Para nós é algo muito automático, mas para o parkinsoniano não. Clareou, Sinara? Sim, sim, obrigada. Clareou? Com isso Clareou. que eu te falei aqui, você já enxerga possibilidades para trabalhar dentro do estúdio de Já eu Pilates? estava fazendo mais ou menos isso, mas eu Ótimo. não estava querendo saber a direção. Muito obrigada, clareou Tá, mas bastante. eu consegui te dar uma direção com isso? Sim, 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 Sim? Sim? sim. Então, beleza. Gente, é super importante que vocês estejam, assim, absolutamente tranquilos. E essa semana uma pessoa me falou, ai, é, é,
Nossa, mas eu vou fazer isso dentro do meu estúdio de Pilates? Eu falei, mas em que outro lugar você faria isso? Em que outro momento você faria isso? Né? Em que outro momento? Em que outro momento você faria isso? Você está dando aula de Pilates para a pessoa. Essa é a oportunidade que você tem para dar a, o que ela precisa de funcionalidade, de mobilidade, de força, de recuperar a qualidade de vida dela. Esse é o momento. Ah, mas daí eu não vou fazer Pilates, eu não vou colocar ela para fazer um teaser. Talvez você até possa, mas talvez não seja necessário. Ah, mas eu vou montar um negócio de obstáculos para ela, e daí? Eu tô atendendo os outros alunos. Sim, do mesmo jeito que você está atendendo os outros alunos, monta para ela um circuitinho de obstáculos. Faz ela ter que superar, faz ela ter que subir na caixa e descer na caixa, sabe? Dá uma tarefa fácil para todo mundo, e daí você dedica ali 3 minutinhos para ficar perto dela enquanto ela faz essa tarefa de subir na caixa e descer da caixa. Isso vai trazer mais funcionalidade dela para ela subir e descer escadas, vai fazer com que o corpo dela fique mais ágil, você vai recuperar a plasticidade cerebral, entendeu? Então, primeiro, Sinara, parabéns, porque você já está nesse caminho. Então, que bom que você já está, que, né, você tem aí na sua casa um exemplo de Parkinson, né? Então, de repente, alguma coisa que eu falei que você pode até inserir com a tua mãe também, e espero que isso sirva muito e que seja muito útil para ela. Você já fez um serviço muito legal com ela, que foi o de indicar ela para ir no médico da tua mãe para que ela tenha uma melhor qualidade de vida na questão da discinesia. E aí agora no estúdio de Pilates é ter a tranquilidade absoluta, Sinara, de que você pode fazer o que você precisar com ela dentro do estúdio. O que você precisar. A gente não precisa se apegar, gente, a método nenhum. Eu acho que a vida do profissional fica muito difícil quando a gente tem um método de estimação. Já pararam para pensar nisso? Quando a gente tem um método de estimação, um método preferido, eu trabalho com Pilates. Você se fecha para todas as outras possibilidades. Eu trabalho com RPG. Você se fecha para todas as outras possibilidades. Mas, Tati, eu acho que o interessante justamente é isso, você não se fechar, porque cada ser humano é único. Cada Exato. um tem um objetivo e tem uma necessidade. Então, você vai de acordo com a necessidade de cada um e vai fazer o que é melhor para a vida daquela pessoa. Eu, pelo menos, tento fazer dessa forma, né? Assim, Perfeito. às vezes eu dou mais atenção. Ela entrou agora, vai fazer um mês. Eu dou Uhum. mais atenção a ela, porque ela necessita de mais atenção, até por conta Sim. do equilíbrio e tudo. E aí o pessoal já está mais adiantado, eu vou dando comando e vou olhando, e o pessoal compreende super bem que naquele momento eu preciso dar mais atenção a ela, né? Então aí vai, eu prezo muito assim, dar uma melhor qualidade de vida para ela, porque assim, você fica muito assim, né? Muito triste, porque caramba, né? Como é que você vai viver daquela forma? Então, o que que eu posso É. fazer para dar uma melhor qualidade de vida para ela? E assim, foi muito importante Perfeito. eu conversar com o filho dela, coisas que ele não sabia, eu fui ajudando, porque eu já tinha falado muito, né? Lido muito sobre a minha mãe, e assim, eu fiquei muito feliz de poder ter indicado o médico, ele ter ido. Eu falei, olha, não é um médico barato, não é um médico que aceita plano de saúde, mas é um médico que vale a pena. E ela chegou lá tão bem que eu tirei uma foto com ela e mandei para o médico. Falei, parabéns, o Que senhor é legal. assim. Aí Fez a ele falou, diferença. fez a diferença. Porque foi com a minha mãe assim também. Ele falou assim, fico muito feliz por isso. Então, Que legal. assim, é muito gratificante você ver que você pode ajudar a vida de alguém, né? Que você pode contribuir. A doença não tem cura, ela avança, ela vai piorar, com certeza, mas a gente tenta pelo menos ajudar de alguma forma, né? Isso é muito bom. Exatamente, E sem exatamente. se prender ao Pilates, exatamente, né? O É que que é isso. melhor para É ela? isso. Ela não É vai isso. conseguir fazer um exercício perfeito, né, no Cadillac, mas ela Não. pode fazer isso que você falou, vai poder passar os obstáculos. Então é isso que a gente vai fazer com ela, né? O que que é melhor para ela? Tá certo, tá errado? Não, não tá certo, não tá errado. É o melhor para ela. Exato. Exatamente, Sinara. Parabéns por esse pensamento. Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Vocês que estão aqui dentro têm um nível de consciência a respeito disso já muito mais alto. Muito mais alto do que as pessoas que estão lá fora. Acreditem nisso. Todos os dias eu recebo mensagens de pessoas me dizendo assim: mas o que que eu faço com essa pessoa na aula de Pilates? Aí, de repente, quando eu dou uma resposta, olha, faz uma outra coisa. Para que você quer fazer Pilates com ela? Por exemplo, com essa tua paciente parkinsoniana, para você ajudar ela a recuperar esse equilíbrio. Bota ela numa posição de perdigueiro, em isometria, deixa no chão, tá? Né? Porque se ela cair, a queda é pequenininha. Deixa ela lá, e daí você vai lá e dá umas empurradinhas, assim, para ela
ter que se equilibrar. E daí ela vai usar o corpo dela inteiro para se equilibrar. Ela vai usar o quadril, vai usar o tronco, vai usar braço, vai usar perna. Entendeu? Ah, Tati, mas isso não é do Pilates. Não é do Pilates. E daí é o que é importante para nosso paciente se reabilitar. Então, as pessoas lá fora, elas são muito fechadas. Elas acham que porque elas fizeram um curso de Pilates, elas têm que usar o Pilates para resolver absolutamente tudo. E vocês que estão aqui dentro já têm um nível de consciência muito elevado em relação a isso. E nós somos profissionais. Eu, a gente não pode ter técnica, método de estimação. A partir do momento que a gente faz isso, a gente está lascado na vida. E é assim com todo o resto. E é assim com todo o resto. Outro dia, olha uma situação interessante que aconteceu. A gente estava numa festa da escola, e daí, por um acaso, um dos coleguinhas do meu sobrinho, o pai é jogador de futebol. E aí tava todo mundo em cima do rapaz, né? Primeiro que era um rapaz de quase 2 metros de altura, eu não conheço, não sei nem o nome dele, tá? Mas eu vi que na hora ele era diferente de todo o resto. Aquele cara é atleta, eu só não sei do quê. E aí todos os meninos tirando foto. Eu falei, ah, é futebol, fato, né? E aí eu falei pro meu sobrinho, vamos lá, você não quer tirar foto com ele? Ele disse assim, não, Tati, tia Tati, ele é do Palmeiras. E ele torce pro São Paulo. Aí eu falei pra ele assim, eu falei assim, olha, você tá perdendo uma grande oportunidade, porque amanhã esse cara vai jogar no São Paulo. E aí você vai ter uma foto com ele. Hoje ele joga no Palmeiras, mas amanhã ele joga no São Paulo. Você entende? Então, assim, é lógico, gente, ele é uma criança de 4 anos. Ele tem um time do coração. Então, assim, ele só quer tirar foto com os jogadores do São Paulo. Mas nós que somos adultos, o que que a gente já entende? Porra, o cara tá aqui. Pra quem é fã de futebol, eu vou tirar uma foto com esse cara. O dia que esse cara estiver no São Paulo, eu já tenho uma foto com esse cara. Então, quando a gente tem uma coisa muito de estimação, a gente se fecha para outras possibilidades. E aí, daqui uma semana, duas, sai uma notícia no jornal. Ah, o fulano tá jogando no São Paulo. Putz, eu tava lá na festinha da escola, do lado do cara, e eu não tirei uma foto com ele. Você entendeu? Então, quando a gente se fecha para os métodos, para as técnicas, para qualquer coisa que seja, quando a gente adota esses métodos de estimação, ah, não, eu gosto disso aqui, eu vou fazer isso aqui, e eu não vou olhar para os lados. Nós perdemos muito. Mas quem perde mais ainda são os nossos pacientes. Então a gente não pode ter estima pelo método e pela técnica. A gente tem que ter estima pelo resultado que a gente quer ajudar o nosso paciente a alcançar. E fazer de tudo para isso, tudo que está ao nosso alcance. Ó, dona Maria, isso aqui a gente não consegue fazer numa aula de Pilates, mas eu consigo te atender numa sessão de fisioterapia privada, só para a senhora. Ainda assim, você está oferecendo uma ajuda. Isso aqui a gente não consegue fazer no Pilates, mas a gente consegue fazer na fisioterapia. Ó, dona Maria, isso aqui a gente não consegue fazer no Pilates em aula em grupo, mas eu consigo te atender em dupla. E aí você vai lá e cobra um valor mais caro por isso. As pessoas, elas estão esperando uma solução. Vê só essa família. Você falou, ó, o médico é caro, não é um médico de convênio. Mas eles foram lá, por quê? Porque eles estão dispostos. E as pessoas estão dispostas. A gente às vezes acha que não, mas elas estão. Ainda mais quando é um caso assim, sabe? Que a família está desesperada para resolver aquela situação daquela pessoa. Então, né, não é injusto, entendam? Não é injusto. É uma forma da gente oferecer. Olha, eu posso oferecer isso, só que você tem que. Você vai lá naquele médico, ele não é do convênio, ele cobra. Não, mas eu estou disposto a isso. Olha, eu posso te oferecer um atendimento X para Dona Maria, mas não dá para ser na aula em grupo, vamos na aula em dupla, ou vamos no atendimento individual. Então você oferece uma solução. Aí cabe a pessoa aceitar ou não, dentro das possibilidades de cada um. Mas a gente precisa ter isso em mente, e as pessoas lá fora não têm. Então, vocês estão muito de parabéns, primeiro, por terem a coragem de estar aqui. Tá um dia maravilhoso lá fora, podia estar todo mundo aí curtindo o domingão, e vocês estão aqui, por quê? Porque vocês têm interesse genuíno em melhorar a vida de vocês e melhorar a vida dos pacientes de vocês. Então, parabéns. E gravem isso, não tenham método e técnica de estimação, tá bom? Foquem em resultado. O que que eu preciso fazer para ela ter resultado? Ah, eu preciso montar um circuito de obstáculos? É isso que eu vou fazer. Ah, eu preciso indicar ela para um médico? É isso que eu vou fazer. Ah, eu preciso atender ela numa sessão separada? É isso que eu vou fazer. Certo? Eu preciso fazer outros movimentos, eu preciso colocar ela em posição de perdigueiro, eu preciso deixar ela em posições diversas para eu estimular esse equilíbrio, para eu estimular essa agilidade física dela. Eu preciso ficar simplesmente pedindo para ela colocar uma bola de um lado para o outro, e isso não é Pilates? Eu vou fazer, porque isso vai me trazer um resultado positivo, entendeu? Então, eu quero muito que vocês foquem nisso e mais, gente, que vocês não cedam à pressão, tá? Que vocês não
cedam à pressão, porque lá fora as pessoas vão falar para vocês. O dia que a Sinara postar essa paciente fazendo qualquer coisa no estúdio dela, parecida com isso aqui que nós estamos falando, alguém lá fora vai dizer: ah, mas isso não é Pilates. Ah, mas isso aí não é Pilates. Ah, mas olha só que execução horrível. Como quem diz, a Sinara é uma péssima instrutora. Mas não, eu não quero que vocês cedam à pressão, eu quero que vocês se mantenham firmes no propósito de vocês. As pessoas lá fora não sabem o que está acontecendo, elas não conhecem o paciente, elas não sabem do seu planejamento, elas não sabem o que que você está querendo conquistar ali. Então se mantenham firmes, firmes. E, começou a encher o saco de vocês? Bloqueiem. São profissionais, eles não, nunca serão seus clientes. Simplesmente bloqueiem, gente. Rede social é uma extensão da casa de vocês. O dia que vocês mostrarem isso na rede social e vir profissionais te enchendo o saco, tem um único caminho. Ah, é meu amigo, eu gosto, não é? Depende disso. A pessoa tá ali palpitando no seu trabalho de uma forma que vai atrasar os seus resultados, ou que, né? Bloqueia. Bloqueia e segue a vida. Sem explicações. Simplesmente vai lá e aperta um botão e siga fazendo o seu trabalho. Tá bom? Porque às vezes não dá nem pra gente perder nosso tempo explicando o que nós estamos fazendo. Porque a pessoa não vai alcançar esse grau de compreensão que vocês têm aqui dentro. Vocês são realmente diferentes. Tá bom? Então, muito mais importante, gente, do que saber executar o exercício de Pilates é trazer esse raciocínio para vocês e é trazer esse nível de consciência a respeito do que significa o trabalho de vocês com os pacientes. É muito mais do que Pilates. É muito mais. O Pilates é isso aqui, perto do que vocês são capazes de fazer pelas pessoas. Tá bom? Parabéns, Sinara. E parabéns para vocês todos que tomaram essa decisão aí Obrigada, de seguir esse obrigada. caminho. Tá bom? Esse conteúdo faz parte das sessões de dúvidas do TSP e da CAPD. O TSP é meu curso para instrutores de Pilates que querem aprender a atender alunos com dor de forma rápida e bem direto ao ponto. E a CAPD é a minha especialização para instrutores de Pilates que querem aprofundar o conhecimento e se tornarem especialistas em atender pessoas com dor no Pilates. As sessões de dúvidas acontecem quinzenalmente no Zoom e os alunos do TSP e da CAPD trazem os casos clínicos para discutirmos juntos. Você quer saber mais sobre esses e os meus outros cursos? Então toca no link aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no QR Code que está aqui na sua tela e saiba mais.